Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do CMB. Na verdade, CMB é o nome da empresa, a nossa empresa. Inclusive, nós estamos no novo escritório da CMB aqui em Londrina. A gente atua nessa área de mineração e ambiente, trabalhamos com diversos segmentos que necessitam de licenças, de fazer sua documentação. E um dos pilares também da nossa empresa é a área de mineração. Então, hoje a gente está inaugurando o podcast. Então, eu estou estreando como condutor aqui da entrevista. Então, se tiver alguma falha, desculpem. A minha diretora falou para eu não esquecer de pedir para vocês se inscreverem no canal da CMB, @CMB Consultoria, apertar o sininho. Ó, não esqueçam disso, por favor. E hoje, para a gente inaugurar esse primeiro podcast, e principalmente até em homenagem a sábado agora, dia 30/5, a gente comemora o Dia do Geólogo. Então, o geólogo que tem aí hoje um papel de destaque muito grande, basta acompanhar as notícias que a gente ouve falar tanto aí, bateria de automóveis, do lítio, das terras raras. A geologia hoje tem uma abrangência muito grande, tem uma importância muito grande. Tem situações que eu já vi um pequeno documentário onde ele dizia assim: sua vida vem da mineração. Tudo que você pensar está relacionado à mineração. E para a gente inaugurar esse primeiro podcast, eu convidei um geólogo, uma pessoa que tem uma trajetória muito bonita, muito bacana, já virou amigo, foi convidado inclusive hoje, além do podcast, a gente tem um evento hoje mais tarde, onde ele vai palestrar sobre o papel da Agência Nacional de Mineração dentro desse cenário da mineração como um todo. Então, eu gostaria de apresentar para vocês José Augusto Simões Neto. Nome bonito, né? Mas carinhosamente a gente pode chamar você de Guto. E é assim que eu vou atender só, Cleber, porque José, acho que nem minha mãe mais. Pode ficar à Então, vontade. exatamente. Igual o meu nome, né? Meu nome é Cleuber, mais difícil, na área da Universidade Moraes. Então, aí daqui a pouco você tem três caras, né? Cleuber Moraes Brito, três personagens. Então, tá bom. Então, Guto, primeiro eu queria te agradecer por você ter vindo para dar esse apoio para a gente, para falar sobre mineração, que eu acho que é uma área hoje, além de ser bonita, lógico, é muito interessante. Eu que dou aula aí há mais de 35 anos, os meus alunos, eu consigo uma façanha que eles fiquem entretidos com os temas. Isso é impressionante. Então, a gente agradece por você ter vindo. Mais tarde a gente vai estar junto aí na sua palestra do evento. E eu queria começar. A gente vai dividir aqui em alguns temas. Na verdade, a gente tem assunto aqui para passar o dia inteiro conversando. Mas a gente vai começar exatamente pela tua apresentação. Eu queria que você falasse um pouco sobre você. Assim, uma curiosidade que eu tenho muito grande que é assim, o que que faz um cara escolher geologia? Qual foi a inspiração que você teve para fazer geologia? E um pouco aí da tua trajetória escolar, tua trajetória profissional. Hoje você está na ANM desde 2010, né? Então já são 16 Exato. anos. Então imagino que você tem uma baita de uma experiência. Então eu queria ouvir de você a sua história. Antes de mais nada, Cleber, eu é que queria agradecer a você, a CNB, pelo convite de representar aqui não só a Agência Nacional de Mineração, mas eu também hoje ocupo o cargo de coordenador de gestores do Fórum de Gestores lá de Santa Catarina, gestores federais, e também ocupo uma cadeirinha ali na instituição tão antiga, vai fazer 80 anos aqui, que é a nossa Sociedade Brasileira de Geologia. Hoje eu sou vice-presidente aqui Legal. no núcleo do Paraná. Então é um prazer sempre falar de geologia, falar de mineração. São essas áreas a qual a gente dedica a nossa vida, né? Atores sempre de instituições, às vezes diferentes,
Eu sou servidor da Agência Nacional de Mineração, como você disse, já há 16 anos, mas sempre participando também das associações profissionais de geologia, água mineral agora também, né? Tem uma associação específica no Paraná. Estou sempre à disposição de todos os colegas e amigos do setor, então contem sempre conosco quando o assunto é geologia. Na Semana do Geólogo, ainda como é a semana agora nossa É, das geociências, né? Dia do geólogo aí se aproximando no sábado, então eu fico sempre à disposição, sempre que precisarem. A gente pode debater e conversar muito bem. bastante sobre esses temas que são nossas paixões de vida, vamos dizer Com assim. certeza. Mas fala um pouco aí de como é que você começou. Vai falar, ah, vou fazer vestibular. Ah, É, vou fazer geologia. Como assim? então a gente está aqui no lugar certo para falar sobre isso, né? Que é Londrina, né? Você disse aí meu nome completo, José Augusto Simões, esse era meu avô, eu nem digo que sou eu. Ele chegou aqui no norte do Paraná em 1919, né? Ele veio de Portugal. E o Guto Simões ficou só o netinho dele, e ele é que ficou José, né? Ele, quando chegou, a família é grande, teve 14 filhos, se espalharam principalmente no norte aqui do Paraná, e eu vim parar aqui em 2002. Fui criado no centro do Paraná, um lugar que é Rosário do Ivaí, e vim parar aqui em Londrina em 2002. Estudei no Colégio Vicente Rijo, ali no, Famoso. é, Famoso. e depois fui fazer o cursinho no Colégio Max, né? E nessa oportunidade eu já pensava ali, pô, o que que eu vou fazer, né, quando for trabalhar? Meu pai é médico, sempre aquela pressa com as coisas, sempre sentando para se alimentar e fazer as refeições, o telefone tocando. A primeira restrição era essa, né? Ó, eu preciso fazer as coisas na natureza, ver as rochas, quem sabe, sair um pouco mais para campo. Então, isso que me levou para essa área fora dos escritórios, né? Essa primeira foi a restrição. Legal. Depois disso, infelizmente aqui em Londrina não havia, né, o curso de geologia. Eu tentei geofísica na USP e acabou que geologia na UFPR foi quem me abraçou como segunda casa na UFPR, Federal do Paraná, e foi lá que eu me graduei, me doutorei, geólogo, e, e ainda hoje mantenho lá também muitos amigos e gosto muito daquela instituição também, que eu sempre faço questão de dizer que representa de certa forma. Muito bem. Bonita a trajetória, Guto. Eu acho muito interessante quando a gente começa a falar da história de cada um, é que normalmente você é movido por alguma coisa, né? Ou é alguém, por exemplo, na minha história de vida, eu tenho um irmão que já é falecido, geólogo, eu tinha amigos geólogos, então com certeza isso acaba influenciando. E eu lembro que quando eu fiz o teste vocacional, apontou três profissões. Olha que interessante: geologia, engenharia de minas e agronomia. Que curioso. Todos relacionados a essa questão da Terra, do planeta, tudo mais. Então, acho que era meu caminho mesmo. E eu nunca esqueço de uma brincadeira de criança. Quando eu tinha acidente de carro, eu ia catar aqueles pedacinhos de vidro e dizer que era diamante. É, Então, já era um geólogo ali prematuro, né? Então, tá bom. Guto, então, uma vez feita sua apresentação, eu vou entrar aqui um pouco na pauta que a gente definiu, e principalmente assim, o cenário da mineração. Tanto a gente pode falar em termos mundiais, quanto em termos brasileiros. Esse momento é um momento que a gente tem muita notícia e muita publicidade a respeito desses novos materiais. Então, a gente está vendo aí muito a expansão da indústria do automóvel elétrico e a gente tem também muito a notícia sobre os elementos terras raras. Então, a mineração nesse momento ele tem uma evidência muito importante. A gente está vendo aí economias que estão aderindo a essas tecnologias. A gente tem aí uma migração de matriz energética e tudo mais. Então, assim, para a gente começar esse bloco, qual que é a tua visão hoje? Você que está dentro do cenário de uma instituição que faz a gestão do mercado, que faz os marcos regulatórios, como é que você está enxergando esse momento na mineração do mundo e no Brasil?
Hoje a gente vive, Cleuber, um momento de expansão da mineração, ou pelo menos da base de conhecimento dos recursos geológicos, né, da mineração, que é a prospecção de novas minas, novas jazidas, né, em alta, né, caminhando para uma alta. Essa base do setor de mineração, que é o conhecimento geológico, ele sofre sensivelmente muito os ciclos de economia global. Então, numa empresa que investe, por exemplo, em 15 minas, sendo cinco delas já avançadas em estágio de alto conhecimento geológico naquela mina, e que precisa desacelerar, ela vai desinvestir naquelas outras 10 que não possuem ainda esse nível de conhecimento geológico. Então, qualquer sensibilidade de crise mundial, como é o caso das guerras, como é o caso por exemplo, nos Estados Unidos em 2008, né, que começou como uma crise imobiliária, isso afeta significativamente o mundo da mineração e principalmente o mercado de geologia para esse nicho, né? Então, hoje, a gente vive uma nova era de expansão, de demandas geológicas para reconhecer esses recursos minerais que às vezes estão sobrestados, digamos assim, né? Em outros momentos eles não eram interessantes e agora passam a ser muito interessantes porque o preço atingiu níveis que hoje tornam aquela mina que outrora era insignificante já bastante interessante. Então, há realmente uma nova busca por uma nova matriz, né, de elementos químicos que compõem a indústria automobilística, ou mesmo de tecnologia, mas mesmo os insumos básicos, né, para o desenvolvimento da atividade humana, né, eles, quando precisam ser acrescidos, né, quando não há uma estagnação muito grande da economia, que é o caso, né, a gente está voltando a se reaquecer agora com a indústria civil, etc., eles são buscados mais e todos aqueles projetos que foram engavetados em momento de crise, eles começam a novamente serem tirados, né, da gaveta, trazidos à tona e aí sim a gente precisa colocar conhecimento geológico não só nos elementos terras raras, no nióbio, né, que o Brasil detém praticamente todas as reservas mundiais dessa substância, né, mas também coisas básicas como areia, argila, para as nossas telhas e tijolos, Uhum. no minério de ferro, né, para as estruturas metálicas das edificações. Tudo isso começa a demandar mais da geologia, mais geólogos, né, precisam vir atender o mercado. E quem ficou nesse período de baixa, né, do ciclo de conhecimento geológico, distante da área de mineração, ou mesmo do conhecimento dos recursos minerais, né, precisa se reaproximar, reaprender às vezes, né, como lidar com esses minerais para poder suprir o mercado que fica demandante dessa. Perfeito. Inclusive, a gente vai falar um pouco aí sobre a questão da formação dos profissionais dessa área. Agora, Guto, me fala uma coisa. O Brasil tem uma tradição minerária que remonta desde a época do Brasil colônia. A gente tem ciclos de mineração que colonizaram, abriram cidades no interior de Minas Gerais, Goiás, na Bahia. Então a gente tem uma história de mineração, lógico, com um conceito, com ausência de tecnologia, etc. Mas também a gente se caracteriza por grandes minerações, minério de ferro, ouro, que tem uma maneira de extrair, que tem uma questão comercial típica de commodities, onde você muitas vezes não inclui a parte da metalurgia e tudo mais, então você vende o minério bruto. Como é que fica o Brasil neste momento, onde você tem novos materiais que exigem novas tecnologias, como por exemplo, mesmo na questão das terras raras, o refino, que dentro da cadeia não adianta só ter a mina, a jazida, mas você precisa ter toda uma cadeia. Como é que você está enxergando isso? O Brasil está investindo nisso?
Brasil está se preparando como jamais estivera, vamos dizer assim, para verticalização da produção, né, mineral. Isso já é um movimento institucional não só do governo, né, central executivo, mas a gente percebe também iniciativas no poder legislativo e, claro, o judiciário, quando é demandado, ele também percebe ali uma necessidade dos brasileiros, né, levarem a brasilidade assim para dentro das minas, para dentro dos processos minerais e trazer o que a gente chama às vezes assim, foi uma alternativa brasileira à Sei, gambiarra ou sei, uma sei. para dentro da ciência e trazer isso como produto tecnológico também. Então, entre nós, geólogos, engenheiros de minas, assim, para pegar o setor que mais prosperou nesse sentido tecnológico brasileiro, né? Se hoje você se perguntar, ó, qual é o seu maior motivo de orgulho de brasilidade, né? A gente vai provavelmente lembrar lá do pré-sal, que são águas muito profundas, a tecnologia para explorar ali de geologia, de engenharia de minas é algo que só os brasileiros têm, né, no mundo. E isso é exportado como patente É, também, a né? Petrobras hoje domina essa exploração em águas com profundidades acima de 5.000 metros. Exatamente. Ou mesmo aqui no Paraná, né? Aqui em São Mateus do Sul, tecnologias e métodos de lavra foram desenvolvidos exclusivamente para a nossa rocha perobituminose ali de São Mateus, né? Muito bom. Hoje, essas patentes elas foram já transferidas para o conhecimento canadense, né? A empresa canadense adquiriu, né? A empresa paranaense brasileira, mas aí as patentes foram juntas. Mas nessa verticalização, e não só em exportar um produto como já se fazia na metalurgia, na a CSN, por exemplo, né? Companhia Siderúrgica Nacional, na Nacional. siderurgia, para tirar o que é o metal concentrado da metalogenia, né, como se gerou da geologia, e passar isso para a indústria e para a siderurgia, já haviam iniciativas que hoje a gente já considera insatisfatórias. Não basta só verticalizar, mas tem que produzir ciência e tecnologia para também ter esse insumo como produto, né? Não só importar e fazer com Perfeito. métodos e equipamentos estrangeiros no É. Brasil, né? Como toda atividade, né? Você É, precisa de pesquisa, inovação, exato. tem que ter ao mesmo tempo o apoio governamental, mas também tem que ter as iniciativas das É. próprias empresas privadas, né? Então, hoje, os países que a gente percebe que estão vivendo um novo salto, né, de desenvolvimento, que são esses países nórdicos, lá da Europa, ou mesmo a América do Norte, a China, eles já não se preocupam mais tanto com, claro que ainda é muito demandado, né, o produto físico ali, mas é como no mundo eu posso distribuir a minha ciência para, por Perfeito. exemplo, nos elementos terras raras, poder beneficiar, poder separar todos os elementos que compõem esse grande grupo, que é uma matéria muito difícil de se fazer, né? Uhum. Assim, o Brasil consegue com o CETEM, com alguns centros de pesquisa bem específicos, fazer isso a nível de laboratório, mas ainda não consegue fazer isso em escala industrial. Então, esse é um conhecimento que hoje provavelmente vai gerar muito mais recursos financeiros para a China, e por isso há esse grande controle, né, da tecnologia, do que o produto físico em si. Então, essa é uma preocupação da Agência Nacional de Mineração, quando foi criada a lei, né, de 2017, que substituiu o antigo Departamento Nacional de Mineração pela Agência Nacional de Mineração. Ela colocou lá no, se não me engano, no artigo 2º, tem um item lá que é o 37, mais ou menos, que é como que a ANM vai regular o quanto cada empresa de mineração deve obrigatoriamente investir em pesquisa, inovação e ciência e Muito bom, tecnologia. muito bom. Guto, e aproveitando então agora, dentro dessa discussão sobre o cenário da mineração no Brasil e no mundo, a gente não pode deixar de falar na questão da evolução institucional. Nós tivemos, e você com certeza sendo parte do quadro técnico, nós tivemos uma migração de uma instituição, de uma autarquia, que era o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM,
que eu até brinco, né? A gente falava mal do DNPM Aham, e agora está vindo a Agência Nacional de Mineração, isso. que havia uma expectativa, havia um discurso de que nesse modelo, nesse formato, nesse regime jurídico, as coisas iam caminhar com mais efetividade. Eu queria que você falasse, até porque você tem propriedade para falar sobre isso, qual é a sua avaliação sobre essa migração institucional de DNPM para ANM? Onde é que a gente melhorou? Onde é que a gente cresceu? O que que não está bom? O que que a gente ainda não conseguiu chegar lá? Veja, Cleber, essa migração, ela já foi retardada, vamos dizer assim, com relação aos outros setores que são regulados, né, pelo governo central executivo brasileiro, como, por exemplo, a própria Agência Nacional de Petróleo, né? Elas, na década de 90, já se organizaram petróleo, comunicações, a própria Anvisa, né, que é uma que a gente sempre, entre as 11 agências reguladoras, a gente sempre se compara muito, que somos nós e eles que têm os maiores quadros de pessoal e têm distribuição territorial parecidos, assim. As demais são mais concentradas, como, por exemplo, a Agência Nacional de Cinema, super reduzida lá no Rio de Janeiro. Então, Ancine, né? é assim, então a regulação desses setores privados, ela já veio de forma retardada para a ANM em 2017, porque na maioria das outras agências elas ocorreram na década de 90. E, claro, a principal diferença fundamental, né, de gestão é que não mais a regulação deve ser feita de forma interna, né, fechada como era no DNPM. Agora, todo o processo regulatório ele obrigatoriamente tem que ter as tomadas de subsídio, as audiências públicas, Perfeito. né, para trazer a sociedade civil organizada Democratizar, né, o para processo. dentro da decisão das normas, né? E não mais um único diretor também assume a competência máxima, né, de todo ato administrativo passar por ele só, né? Agora é uma diretoria colegiada, então essas demandas são relatadas em votos e encaminhadas para que, em consenso ou não, né, essa matéria seja aprovada ou Ou retroagida. seja, o conceito é muito bom, né? É, Dificilmente alguém diria, não, isso não é bom. é, Isso é muito bom. A questão agora é assim, o que que ainda está faltando? A O gente que vai que agora falta? para 10 anos desde 10 a anos. criação da agência no ano que vem, né? E ainda muitas coisas faltam, ainda há muitos desafios para serem alcançados. E eu diria que os principais gargalos que impediram que nesses 10 anos a agência não tivesse evoluído ainda mais foram duas principais matérias. A primeira delas é sanções. Porque o DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral, ele não tinha sanções, né? Ou tinha sanções assim, multas, né? Muito insignificantes perto do setor regulado, e isso foi transformado numa matéria regulatória, né? Numa agenda regulatória, principalmente depois dos incidentes das barragens em Minas Gerais. Então, por força de um decreto federal, a ANM teve que reestruturar as sanções. Então, a sanção mínima lá passou a ser a advertência, depois uma multa que pode ser reincidente e dobrada, mas ela passou ali basicamente de valores que chegavam no máximo a 3, 4 mil reais até 2017, para números que hoje podem chegar a 2 bilhões, 4 bilhões se for reincidente, segundo o decreto. O próprio o setor, ele não estava preparado para trabalhar com essas montantes. Então, não havia ali na distribuição do custo unitário do produto dele um elemento, né, um custo que justificava se pegar uma multa milionária no próximo ano, né? Então, isso para a ANM, eu acho que, principalmente no setor de fiscalização, que foi o setor que eu mais atuei, é uma matéria que tem que ser amplamente debatida, toma muito tempo, espaço físico, recursos humanos,
E, claro, a sociedade também já foi ouvida N vezes. Nesse atual momento, ela voltou para um grupo de trabalho, essa matéria, para ser, por fim, debatida depois de 6 anos, desde da edição do decreto, para ter um parecer final. Mas a verdade é que a métrica, né, de quem paga quanto é que foi dificílima e até hoje está em stand-by. Assim. Isso foi o primeiro elemento que eu diria que retardou para que outras agendas regulatórias pudessem ter evoluído mais. E o Perfeito. segundo deles é a própria digitalização e automação dos processos. Então, hoje, em 2016, 2026, finalmente a gente está chegando perto de 80, mais de 80% de processos 100% digitalizados. Isso tinha uma previsão e orçamento financeiro para execução de 2, 3, 4 anos quando começou. E a gente já viu que tomou pelo menos o dobro do tempo, Perfeito. preço, etc. Porque eram documentos sensíveis, ainda são, né? Eles É, continuam sendo digitalizados, muitos deles têm tamanhos diversos. Isso, na prática, né, da digitalização é complicado. Alguns documentos são históricos, inclusive, tem que ser preservados. Então, essa parte da digitalização e automação dos processos, como foi o caso da Repem, para o requerimento de novas áreas, né? Isso também foram duas batalhas aí agora que pode-se dizer praticamente vencidas da NM e a partir de agora, eu imagino que todo o demais, né, e principalmente o tempo de entrega, né, tempo de resposta para os projetos técnicos de empreendimentos mineiros que chegam para a NM vão poder ser normalizados, pelo menos. perfeito. Muito bom. Isso que o Guto falou é porque no passado todo o trâmite de documentos era físico, era balcão, como a gente brinca, né? Exatamente, né? E como a gente hoje está na era digital, tudo tem que ser digitalizado, ou seja, não há mais impressão, encadernação, protocolo, lá aquele famoso barulhão do protocolo, Exatamente. né? Então, eu considero que isso é uma grande evolução. O que eu acho que a gente está tendo mais problema agora, quem é usuário do sistema da ANM, é principalmente a parte de tecnologia de informação. Está tendo muito colapso, né, dos protocolos, às vezes passa 1, 2 dias. Isso tem, como é que diz, causado uma certa dificuldade, porque, por exemplo, você tem um prazo que vence hoje. Aí hoje o sistema está fora do ar, então a gente entra um pouco no E desespero, fica apreensivo, fica né? Porque, apreensivo. lógico, que não é todo o retardo do sistema que vai ter um ato suspendendo o prazo automaticamente. Então, a orientação é sempre fazer registros, né, de que aquilo aconteceu, para depois solicitar que nenhum prejuízo seja advindo dessa É. falha técnica, né? Mas aqui cabe uma observação importante, Cleber. Os sistemas da ANM nunca tiveram tanta atenção sobre segurança de tecnologia de informação. Então, mesmo no Departamento Nacional de Produção Mineral, embora o rigor para acesso aos processos físicos fossem extremo, as falhas possíveis eram muito maiores do que hoje em dia. Então, ataques cibernéticos aos sistemas da ANM hoje são muito mais monitorados e por isso as suspensões, às vezes, de sistema ocorrem, né? Porque Uhum. há um prejuízo ali, eventual vulnerabilidade do sistema. E isso não era feito outrora. Então, assim, se hoje os sistemas falham mais, é porque há uma preocupação relativamente maior com segurança da informação e a segurança de todas as empresas reguladas, que é É. né? E a gente não tem para onde fugir. Tudo é digital, quer dizer, todo funcionamento hoje é digital. Não tinha nem como continuar mais com aquele sistema físico. Não há nem espaço de sala para você guardar tanto documento, né? Exato. E assim, eu lembro de N casos de sumiços de documentos Sim, em que não era possível se rastrear o exato. que exatamente aconteceu com aquele documento físico. Hoje não. Toda a movimentação processual tem um amplo registro de cliques, né? Vamos dizer assim, que se algo acontecer, a gente consegue identificar o IP, identificar onde aconteceu e por quem foi Perfeito. feito, Perfeito. internamente e externamente.
muito bom. Bom, nós estamos aqui nessa conversa muito boa com o Guto, da NM, falando sobre mineração, falando um pouco dos pontos que caracterizam aí todo esse sistema da mineração, desde as empresas até o órgão que regulamenta e que recebe essa demanda de avaliação. Então, eu acho que está sendo muito interessante a gente conhecer um pouco, Guto, esses bastidores, porque um lado é o lado do usuário, que muitas vezes está insatisfeito. Não é sem razão, é com um pouco de razão. Mas a gente também tem que reconhecer que muitas coisas melhoraram, muita coisa evoluiu, né? Nesse sentido, assim, e como é que está a questão do quadro funcional da ANM? A ANM hoje está com sua capacidade máxima, falta gente. Como é que está essa questão funcional? Então, nós temos dois concursos públicos ativos, né, para reposição de pessoal. Inclusive, nós receberemos agora no mês que vem, nomeação prevista para mais ou menos dia 15 de junho, os técnicos em mineração que fizeram o concurso nacional unificado. Nós não recebíamos técnicos de mineração para essas áreas que estão deficitárias, e inclusive sistemas de controle de áreas, que é o mais básico do SIG, aí, quando os processos são apresentados, né? Desde 2010. Então, veja, são 16 anos. Imagine uma empresa privada em que o próprio controle de entrada da empresa não possa ser substituído caso alguém faleça ou se aposente. É mais ou menos isso que ocorreu nesse período, né, de 2010 a 2016. Então, eu próprio tive colegas que faleceram, infelizmente, não foram repostos, vacâncias que se abriram, né, e que não foram repostas. O concurso da ANM para especialistas em recursos minerais e analistas administrativos, ele é do ano passado, já teve uma primeira nomeação, entraram 230 e poucos colegas na ANM, a gente já sabe que a vacância só desses 230 foi de pelo menos uns 30, 40 e não foram substituídos até agora, e há um pedido de, né, nova entrada. Então, hoje, o quadro técnico da ANM, ele é menor do que o do DNPM em 2010, na pós-entrada cursal, né, no concurso. Mas existem processos que já foram automatizados e demandam menos pessoas também. O próprio fato de ter que ir lá buscar um processo, Exato, trazer, abrir, tudo isso, numerar folhas, tudo isso era é, feito por uma pessoa que hoje não existe mais, exatamente. né? Com Então, certeza. a gente entende, eu estive reunido com o nosso setor de gestão de pessoas essa semana ainda, e a gente entende que o quadro ainda é muito aquém do que é necessário. Perfeito, O ideal era que nós pudéssemos nomear ao menos mais 100% do que foram nomeados já nessa primeira leva, né? perfeito. Ao menos o dobro aí, em vez de 200 vagas, ao menos 400. Tudo bem. Guto, para fechar esse bloco que a gente está falando da mineração, etc e tal, tem uma questão que eu acho que ela é muito importante, que é as demandas que têm crescido nos últimos 30 anos, que é a questão da mineração como uma atividade degradadora. Então, toda essa discussão sobre sustentabilidade, etc., e que hoje ela está um pouco condensada numa sigla que a gente está ouvindo aí a todo momento, que é o ESG, que é ambiental, social e governança, né? Sim. Cada um vai cumprir seu papel, então a mineração tem que ter suas responsabilidades ambientais, tem que estar trabalhando dentro das conformidades. A questão social é que você tem que zelar pela saúde e segurança do trabalhador, você tem que trabalhar com a inclusão, você tem que atender demandas. Hoje nós já estamos falando até na questão de saúde mental. Exatamente. Quando que se falava Aham, disso há pouco tempo atrás? Ou exato. seja, as empresas vão ter que cuidar também da saúde mental, do ambiente de trabalho, para que você não tenha doenças advindas disso. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que que o Brasil, o que que a mineração brasileira, o que que a ANM
tem trabalhado, pensado, projetado para essas questões que envolvem a meio ambiente, a questão social e a governança, para que isso se conjugue com a tendência mundial do setor. O, bom, aqui são várias vertentes, né, que a gente pode colocar a NM principalmente como um ator no comprometimento de que as empresas vão entregar o máximo possível de grau de conformidade ou compliance, né, nessas áreas todas que você mencionou. A gente que, que teve a vida dedicada à fiscalização, por exemplo, como eu só saí da fiscalização no ano passado, foram pelo menos 12 anos aí de fiscal da ANM, e percebo que os empreendedores mineiros brasileiros, há sim um comprometimento muito grande com, com o grau de conformidade, mas o conhecimento técnico, geológico e de engenharia de minas, às vezes não alcança rincões, principalmente nas pequenas e médias empresas, Perfeito. que deveria estar ali também. Então, o Estado falha um pouco ao distribuir conhecimento técnico para essas áreas, né? Porque são concentradas as universidades nos grandes polos, né? Nas grandes cidades, e isso acaba falhando nos interiores. Mas se comparada com legislações ou mesmo com um avanço de normativas de outros países, a ANM ou o setor mineral brasileiro tem muito a entregar, como exemplo de compliance público. Eu gosto de fazer sempre a analogia da água mineral, porque a água mineral a gente viaja para qualquer país e o minério está na nossa mão, invariavelmente, né, ela vem parar na nossa mão. E assim, se você pega uma água mineral brasileira, você sabe de onde ela veio, você sabe que fonte que ela é e que minerais mínimos ela vai te suprir naquele momento em que você beber aquela água. Países super desenvolvidos, como a Noruega, a Islândia, em que a gente atua com as excursões, por exemplo, técnicas, né? Essa informação não chega na nossa mesa. Então, é um exemplo de norma técnica e compliance, né, de entregar para o consumidor da mineração, para o usuário da mineração, que deve ser entendido como a brasilidade boa, né, da nossa medicina, igual É, da nossa odontologia. Isso a gente tem entregado. São muitas normas, né, que são oriundas do Departamento Nacional de Mineração também, mais de 1.200 só em forma de NRMs. Há um processo, uma agenda regulatória para atualizá-las, porque muitas são é, transversais e conversam demasiadamente até com órgãos ambientais, com órgãos que fazem a fiscalização trabalhista mesmo, e a gente acaba pormenorizando o mínimo constitucional brasileiro, que é demandar o recurso mineral uhum. e como que esse aproveitamento desse recurso vai beneficiar a sociedade ali, sendo local numa mina pequena, sendo regional numa mina média e sendo global de um minério que é exportado. Então, uma das nossas dificuldades, e talvez até, vamos dizer assim, um objetivo a ser alcançado, é integrar na atividade minerária esse diálogo, essa ponte, né, com a Exato. questão trabalhista, saúde, É, segurança, social, o quanto uma atividade minerária impacta positivamente e negativamente uma comunidade, né? isso. Então, é tentar integrar mais essa coisa. Isso. E há uma iniciativa da ANM de, no futuro não muito distante, também é uma das agendas, é, ter um certificado, além das autorizações e concessões já existentes legais, né, ter um certificado de que aquele projeto de mineração, aquela mina, está entregando o máximo possível nessas áreas e certificá-la Muito por bom, conta disso, né? muito bom. Guto, a gente encerrou esse bloco, nós vamos iniciar um bloco novo agora, porque a torcida do Corinthians está esperando, a do Flamengo está esperando, né? Então, assim, meio mundo do Brasil está esperando isso que você vai aí. A Aham. gente vai começar a discutir agora, que são os novos materiais e a transição energética, né? A gente está, na verdade, assim, sob a égide de uma, de um mundo de notícias. A gente ouve falar dos americanos, dos chineses atrás das tais terras raras,
que são essas terras raras? Onde é que elas estavam até então? Estavam escondidas, apareceram agora? Logicamente, nessa discussão, que ela não é somente minerária, econômica, mas entra por uma questão geopolítica, soberania nacional, olha a dimensão que a coisa ganha. Então, eu queria te perguntar assim, como é que vocês estão acompanhando todo esse desenvolvimento? Porque, só para a gente ter uma noção, há muito pouco tempo atrás não se falava nada disso, ou muito pouco disso, no país. Hoje a gente já tem uma província identificada lá na região de Salinas, norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, que já estão apelidando até do Vale do Lítio, Do lítio, é. que vai servir para a indústria de baterias e tudo mais. Eu tenho um colega geólogo que está trabalhando lá, ele me disse que tem 12 grupos mundiais trabalhando na pesquisa e já iniciando algumas operações. Então a gente vê que não é só discurso, não é só a notícia, a coisa já está acontecendo. E ultimamente a gente viu notícias como a possível venda de uma mineradora aqui no Brasil de terras raras pelos americanos. Aí, ao mesmo tempo, a gente ouve o presidente falar sobre questões de soberania. Como é que você enxerga esse momento do mundo falando desses novos materiais? Como é que você pensa que a coisa vai se encaminhar? Eu penso que aí é uma opinião um pouco pessoalizada, né? Não é uma opinião institucional da ANM, mas eu penso que soberania, quando a gente debate esses temas, eles não estão necessariamente atrelados a uma insegurança, tem a ver também, mas com uma insegurança militar ou mesmo uma retaliação tarifária muito grande. Não, ela tem muito mais a ver com o nosso dia a dia mesmo, com o que a gente está consumindo e quanto está pagando naquilo e quanto poderíamos estar pagando caso o nosso conhecimento geológico tivesse evoluído ali e trazido esse material de forma mais barata para nós brasileiros. Então, isso para mim é assim a essência da soberania, né? E quem, como eu, nasceu e foi criado ali na década de 90, aquela pendenga, né, para tentar resolver a falta que o Brasil tinha mesmo de óleo e gás, né, os recursos de hidrocarbonetos, inclusive com a invenção de carros automotores com etanol, tudo isso foram iniciativas brasileiras para suprir a falta de um pré-sal que foi descoberto depois, né, por investimentos, óbvio, geológicos, né. E aí é nisso que a gente tem que pensar também quando esses minerais críticos ou mesmo os terras raras aparecem no debate geológico, né? O que que eles representam? Então, o mineral crítico é também mineral energético, né? Seja da usina nuclear, seja Uhum. na termoelétrica, porque o Brasil tem a sorte natural maravilhosa de ter muitas hidrovias, muito um recurso hídrico abundante, mas também tem mudanças climáticas e nos colocam em situações vulneráveis ali que a água não consegue mais suprir a energia, porque tem que abastecer populações, ela tem que abastecer plantações, ela tem que abastecer outras demandas também. E aí o conhecimento geológico de que aquele recurso nosso brasileiro está ali pode nos servir para trazer um apagar e acender de luzes, ligar de máquinas de lavar louça, lavar roupa em casa mais barato do que ter que recorrer ao exterior, isso é soberania. Isso é poder contar com o que é seu. E quando a gente entra no debate das terras raras, aí sim, é um pouco saindo da opinião pessoal e entrando no que a instituição já ofertou, né? A Agência Nacional de Mineração já criou uma divisão para mapear e para regular, ou pelo menos fazer a gestão, né, desses projetos específicos, né, que abrangem esses minerais críticos. Tem mapeado esses clusters, né, que a gente chama de excessivas autorizações requeridas de pesquisa para ver o que é exatamente o que está se propondo de que conhecimento geológico que vai ser produzido, né? Por exemplo, esse caso do lítio brasileiro é interessante, porque nossos vizinhos aqui do Mercosul mesmo, né, que é a Argentina, Bolívia,
Chile é parceiro, não está no bloco ainda, mas é parceiro, eles detêm de reservas muito baratas, inclusive, desses minerais. Só que lá a forma de ocorrência é diferente. Lá é carbonato, ou seja, você aproveita o lítio para um objetivo sustentável, de levá-lo para um carro elétrico, mas ele lá, as emissões desse carbono, né, que vai ser liberado quimicamente para depois colocar na bateria, não o torna um lítio green, né, verde. Enquanto que o nosso aqui, que ele é silicatado, ele tem esse potencial, embora sejam teores menores, né, e facilidades reduzidas de beneficiamento, né, porque são minerais Uhum. silicatados, né, para aproveitar o lítio, mais interessantes para as empresas que estejam comprometidas com o meio ambiente também. Perfeito. Então, esse é um bom exemplo. No caso dos elementos terras raras, tem N iniciativas, inclusive no Poder Legislativo também, que a gente tem acompanhado. Então, já desde 2025 ou 2024, a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável no Parlamento Brasileiro levou um projeto de lei preocupada com esses minerais críticos, né, para que fossem criados os conselhos, ou mesmo uma política específica para tratar desses minérios. E hoje está aguardando, inclusive, essa proposta está aguardando a aprovação do Senado. Já foi aprovada na Câmara. A frente é uma frente ampla, abrange vários partidos, não é, necessariamente do governo central brasileiro. E está lá em debate no parlamento nessa última fase aí, já no Senado. É uma que tem uma expectativa alta de aprovação, né? Enquanto que há outras também, com criação de estatal, Terrabras, não sei se já ouviu falar dessa iniciativa, uma iniciativa inclusive que surgiu da bancada parlamentar lá de Santa Catarina. Então, é mais recente a iniciativa e também preocupada ainda, pelo menos no debate legislativo, né, desses minerais e como eles podem ser aproveitados de uma forma mais especial, vamos dizer assim, do que além desses que a gente já aproveita e já regula. E Guto, me diz uma coisa, você tem algum conhecimento aqui para o estado do Paraná? Tem alguma pesquisa que está acontecendo em busca desses novos materiais? O Brasil, ele, especificamente os elementos terras raras, né? Ele é um dos maiores detentores de recursos geológicos de terras raras, né? A China detém os maiores recursos e em depósitos que são muito simples, muito fáceis de serem lavrados. São sedimentos, são coisas relativas. Por isso é que eles conseguiram elevar o grau tecnológico para esse patamar de desenvolvimento que atualmente eles dominam e praticamente colocar todos esses elementos que não são tão raros assim como o nome É, sugere, exatamente. no mercado mundial. Então, há sempre uma preocupação do investidor se investir excessivamente em outro local que poderia suprir, né, esse mercado e a China de repente baixar o preço e o projeto então desse outro local ficaria novamente engavetado até que um segundo momento aparecesse. Então há sempre esse equilíbrio buscado no setor, né, da mineração para ver se o concorrente aí, no caso geopolítico, que é a China, né, não vai só controlar a tecnologia e manter assim o mercado para si só por muitos anos ainda. O Paraná, estado do Paraná, eu lembro de já na universidade, na graduação, fazer o meu TI lá, que era mais ou menos o equivalente ao TCC, né? Uhum. Umas rochas alcalinas que ocorrem ali no vale do Ribeira, né, do rio Ribeira, e ali me deparar com teores anômalos, já naquelas poucas análises que um estudante de graduação tem acesso, né, para fazer os seus trabalhos de pesquisa iniciais ali, e perceber ali alguns valores anômalos de alguns elementos terras raras. Chegava às vezes a 1% daquela rocha primária, né? Não foi visto uma eventual concentração supergênica ali, né? Uma concentração no solo daqueles elementos. E mas o que há hoje certo e garantido no Paraná são os nossos maiores patrimônios do sul do país como um todo, que é principalmente o carvão mineral, que é um recurso da qual os sulistas, né, os paranaenses, Sim. catarinenses e gaúchos não podem abrir mão. Ele é importante para toda
a cadeia, né, de mineração. Aqui no Paraná, a nossa última mina que estava em atividade encerrou a atividade, acho que ano passado ou no ano retrasado, mas há projetos para reabertura de algumas minas. E lá em Santa Catarina a atividade é bastante intensa, inclusive subterrânea, né? São 7 minas subterrâneas e os gaúchos lá em Candiotas, principalmente com as minas a céu aberto. É, o carvão mineral tem a particularidade de, às vezes, trazer consigo, na absorção atômica ali, também alguns elementos interessantes. Às vezes eles são péssimos para o meio ambiente, como por exemplo é o caso dos sulfetos, né, o enxofre. Os rejeitos Os, da é, extração, mas ainda pois pode é. ter alguma coisa lá interessante. E às vezes os elementos terras raras, inclusive. Olha, Então beleza. há estudos recentes nos Estados Unidos, a qual eu estive agora recentemente também, ali em Santa Catarina, com a escola técnica lá de carvão, a SAT, é, em que há a possibilidade, ainda em escala, né, de laboratório e micro, né, ainda não em escala industrial, de aproveitamento desses elementos. Novamente, a tecnologia para separá-los, né, são 17 elementos no grupo, né, então, Uhum. para separá-los ainda é muito complicado. Mas isso serve para todas as minas aqui brasileiras de ETR, né? E aqui no Paraná ainda não há nenhum estudo em desenvolvimento sobre isso, mas provavelmente ele vai seguir essa mesma linha, porque a drenagem ácida de mina, que acaba concentrando depois esses elementos, ela é facilmente tratável, ela precisa ser tratada, né, neutralizada para ir para o meio ambiente. E nessa transformação da água ácida em água é, potável ou mesmo água plausível de Uhum. reintegrar o sistema hídrico, ela acaba deixando um lodo decantado e é nesse lodo que se concentra esses elementos terras raras. Então, lá nos Estados Unidos isso já não é reaproveitado, mas é estocado, né? Há uma membrana de geotube que faz em algumas estações de tratamento a concentração dessa lama que está ficando estocada lá no momento apropriado em que tiver quantidade suficiente. Talvez eles vão reaproveitar. E urânio, né? Figueira ali na região de Figueira, São Jerônimo da Serra, tem Sapopema, Congonhas, que inclusive Conveniente. meus pais moram ali. Todo esse carvão, às vezes, ele tem associado nesse mesmo ambiente sedimentar que gerou o depósito de carvão, alguns depósitos de urânio ali é conhecido já, embora sejam, né, pesquisas exclusivas e monopólio da União, né, o urânio ou qualquer mineral radioativo para esse aproveitamento nuclear, mas ali a gente também tem conhecimento desse depósito que nunca foi aproveitado. Até porque o Brasil tem poucas usinas É. nucleares, né? Ou seja, Guto, a gente tem aí um mundo ainda de pesquisa brasileira, Exato. muita coisa que ainda não está devidamente estudada, ou que não teve o seu momento, né? Porque muitas vezes, igual você falou, hoje uma jazida é viável, mas ela não é. É. Hoje ela está com muito incremento de recurso, amanhã ela está paralisada, né? Então a gente tem aí. Cleuber, e o que é interessante de pontuar aqui no Paraná é que aqui também foi berço da mineração na colônia portuguesa. Então, os depósitos de ouro, né, o garimpo do ouro do século XVI, XVII, aquele bem primordial em, em depósitos secundários, né, que a gente chama, né, que já sedimento de rio, que concentrava algumas piritas ali, algumas é, é, pepitas de ouro, de forma bem rudimentar, foram os primeiros depósitos aqui na província de São Vicente que foram descobertos. Depois, quando Minas Gerais, Ouro Preto, Ouro Branco, toda aquela região começou a demonstrar pujança de ouro, né, na colônia portuguesa, inclusive esses garimpeiros que trabalhavam e mineradores que trabalhavam ali no Planalto, primeiro Planalto Paranaense lá de Curitiba, é que tinham uma técnica correspondente ao garimpo lá de Minas. Aquele que era feito no litoral ali, ele não sabia lidar com aquele tipo de rocha. Então, isso veio antes de Minas Gerais, aqui no estado do Paraná. É Olha um só. território com conhecimento geológico relativamente grande,
O Serviço Geológico está concluindo agora um projeto, as últimas três cartas, duas ou três cartas que precisavam ser mapeadas, um para 100 lá no Planalto, se não me engano. E ainda assim, a gente ainda tem muito a ser avaliado e descoberto em termos de tesouros mesmo, né? Vamos falar assim, tesouros da Terra. Sei. Isso, Muito bom. isso demonstra como é a potencialidade mesmo em territórios já relativamente conhecidos, não é? Como o caso amazônico lá, que é tudo Perfeito. completamente virgem, né? Guto, agora nós vamos partir para o encerramento. Aí a torcida fez assim, oh, senão o nosso palestrante aqui vai cansar, já vai dizer, ó, não vou mais lá não. Imagina. Guto, na verdade, o último bloco nosso aqui é a temática da sua palestra de mais tarde, porque é interessante conhecer um pouco os principais problemas que travam os projetos lá na NM. Porque um lado é o lado de quem reclama, é o lado de quem acha que é moroso, e realmente tem morosidades, tem uma série de questões aí, não é só isso. Mas você que está do outro lado do balcão, aonde você acha que estão os problemas? O que que acontece quando chega alguma coisa lá para vocês analisarem, um relatório final de pesquisa, um projeto de pedido de lavra? Aonde você acha que pode ter ali as fragilidades que acabam travando esses processos? Olha, Kleber, eu acho que o principal deles, eu diria que é um vício de origem. Porque, assim, o Brasil é um país continental. Eu estive agora nos Estados Unidos e acompanhei o órgão regulador lá federal por alguns instantes ali de debates, conversei com eles para entender como é que funciona lá. E lá o tempo de entrega deles para um projeto empreendimento mineiro é de poucos dias, Olha, de 20, 25 dias. Ele estava tentando reduzir, inclusive, ainda mais esse período para que pudessem novas minas ou ampliações de minas pudessem ser aprovadas com mais celeridade. Só que lá, embora seja um país também imenso, maior inclusive que o país, que o Brasil, eles regulam na esfera federal só os empreendimentos de minas com substâncias estratégicas. Os territórios estaduais, eles têm normas próprias, inclusive constituições próprias que dizem a quem pertence o minério. Minério mais simplificado, vamos dizer assim, minas, uhum. empreendimentos com grau de complexidade mais baixo. Então, há estados em que a propriedade daquele minério vai pertencer a quem comprou o solo, né, a superfície, o próprio fazendeiro, que se porventura for aproveitar qualquer recurso mineral lá, ele vai buscar o governo do estado, né, do o órgão regulador estadual e fazer tudo por ali. E o Brasil não tem isso. O vício de origem seria isso, né? Um país imenso, com leis ainda, né? Os nossos códigos ainda são pensados para aqueles poucos projetos que existiam naquela época, né? Então, o nosso código Código de Águas de águas Minerais, 45. 40 Código, assinatura, Getúlio Vargas. exato. Nosso código de água mineral é de 45. Imagina quantos projetos de água mineral É. existiam em empreendimentos minerais em 45. Eram 100 projetos espalhados no país inteiro. A lei de geólogo, que É, regulamenta a profissão de geólogo, é de 67. pois então. Nem tinha meio ambiente lá nas atribuições. Essa própria, nosso próprio Código Mineral de mineração geral é dessa mesma época. Dessa época. Então, eram pouquíssimos projetos esparsos no país e por isso se abarcavam todas as substâncias. Então, meu ponto pessoal é de que, inclusive, movimentações de material in natura também é regulado na NM e isso acaba sobrecarregando, sobremaneira, a agência. Você acha que poderia descentralizar Poderia pelo os menos, estados, os exatamente, pelo municípios? menos o que hoje a gente chama de regime de licenciamento, né? Aproveitamento por licenciamento. Uhum. Esse regime poderia ser feito em simultâneo com órgãos ambientais, como é feito lá em alguns estados americanos. Isso seria o primeiro ponto que eu é, colocaria. E o segundo ponto é a escolha de regime de aproveitamento, porque a escolha inapropriada acaba tornando esse processo, né, de amadurecimento do projeto, que é fundamental,
é previsto em lei e ele ocorre no país inteiro, no globo todo, né? Não só no Brasil, mas quem vai pesquisar minérios de alta complexidade sabe que aquela mina não vai ser startada, né? Não vai ser iniciada em 5 anos. Ela sabe que Certo, os primeiros resultados bons mesmo de pesquisa é que vão aparecer a partir dessa data. exato. Então, o segundo fator é esse. Que lei eu estou pegando para mim e vou tentar aproveitar o meu mineral com aquela lei? Porque se ela foi pensada pelo legislador brasileiro para esses projetos grandes, né, ela provavelmente vai ser mais demorada. E, por fim, claro, a baixa automação, né? A gente percebe que é quando a automação entra e a ANM, diferente do que era o Departamento Nacional de Mineração, percebe ali uma grande responsabilidade, principalmente de quem conduz, né, a lavra, os responsáveis técnicos, né, pela condução da lavra, é superior àquele ato administrativo que aprova ou não o tal projeto. Então, isso já ocorre na lei das barragens, né? A gente sabe que as estruturas de barragem, bacias, pilhas, tudo isso que é fiscalizado pela ANM também, ela independe de aprovação de projeto da ANM. Embora a ANM recepcione e acolha, né, esses projetos, mas ela não há ali nenhuma manifestação formal obrigatória da agência sobre essas estruturas. Perfeito. Guto, agora eu vou puxar a sardinha para a brasa nossa das consultorias. Você acha que uma boa consultoria, conhecedora do tema, ajuda um pouco a evitar esses equívocos, como, por exemplo, você escolher, igual você falou, regimes equivocados, o cara tem baixa reserva e opta por concessão de lavra, de algo É. que não tem muita vida longa, talvez fosse melhor se fosse possível Então, licenciamento minerário. às vezes é um projeto de empreendimento que é sazonal, que você só vai precisar daquele material no verão, ou só Exato. no inverno, e daí existem É. diferenças de regime para isso, Que não viu que né? tinha lá restrições, uma reserva indígena, Mas uma unidade de conservação. Nessa hora a consultoria não faz a diferença? não faz a diferença, Kleber. É fundamental, eu diria. É praticamente como um hospital sem o médico, o diretor clínico responsável por aquele atendimento. Se o diretor clínico não existe e não coordena o que cada um vai fazer dentro daquele hospital, o hospital pode até existir lá, talvez não Uhum. vou citar exemplos, mas em outros países assim, né, em que a gente percebe uma deficiência da técnica grande nas atividades, mas não funciona. Então, o responsável técnico da mineração é o geólogo, o engenheiro de minas, ele é que pode conduzir os trabalhos de lavra, ele é que pode fazer a pesquisa geológica, ele é que pode acompanhar a vida da mineração. Fazendo analogias, né, literalmente deixar uma farmácia sem farmacêutico, um Perfeito. hospital sem o médico, uma academia de ginástica sem o educador físico. Muito bom, muito bom. Guto, duas perguntas finais para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje. Primeiro, para o aspecto seguinte, você ao longo da sua fala disse muito dessas novas demandas, desse novo perfil profissional, dessas particularidades que há 30 anos não existia, hoje existe, esses novos materiais. Como é que fica a questão da formação do profissional dessa área, do geólogo, do engenheiro de minas, com essas novas demandas? Como é que você imagina, as escolas de geologia com relação a esse perfil mais contemporâneo de geólogo, de engenheiro de minas e assim por diante? Cleber, eu acho que para responder essa sua pergunta, é fundamental a gente olhar para o passado também. A Uhum. gente tem um apartamento lá na Alemanha, que é numa região da Alemanha, que se chama Erzgebirge, que significa montanhas de minério. Foi lá no mundo todo que surgiu a primeira escola técnica de Minas, Olha só, em Freiberg, no século XVIII. Foi lá provavelmente que Dom Pedro se inspirou, estudou Freiberg. E também Ouro Preto, a escola de Minas de escola de Ouro Preto, minas. se inspirou naquela escola, porque naquela época a técnica de minerar estava nascendo, se aprimorando e precisava levar para um espaço
que acolhesse de forma neutra, né, que fosse dentro do laboratório da própria empresa, da própria aproveitador daquele material, nem dentro do governo, mas um espaço que pegasse essas técnicas, começasse a estudá-las, aprimorá-las e ensiná-las. Então, assim surgiram as escolas técnicas de Minas, né, e depois de geologia, a própria descoberta dos minerais de lítio, né, do Andrade, que foi tutor do Dom Pedro II, né, tudo isso serve meio que de inspiração para o futuro da técnica de mineração, geologia e escola também, porque há de se observar um mínimo de que aquilo que veio da indústria precisa voltar para a indústria, né? Não vai ficar só ali dentro da Uhum. universidade. Então, a ciência, o desenvolvimento das áreas básicas, né? Logias de todos os tipos, né? É fundamental na formação acadêmica dos profissionais que vão atuar com mineração. Mas também o conhecimento da indústria, o conhecimento do porquê aquilo está sendo demandado, por que aquele ensaio precisa ser estudado e aprimorado, né, com técnica e rigor científico, precisa estar sempre presente também dentro da universidade. Hoje a gente está vendo novos exemplos de brasilidade surgindo na medicina também, aquela professora, né, que está É, estudando técnicas de de recuperação, pessoas que recuperação. É tiveram. um ótimo exemplo que eu tenho sempre, como minha casa sempre se dividiu entre a área da saúde Maravilhoso. e a área da geologia agora, eu sempre fico comparando os dois, né? Então, assim, se o Brasil, se o Paraná quiser estar à frente disso que vai ser fruto de trabalho e rendimento dos nossos filhos e netos depois, porque é só isso que vai gerar renda, Uhum. né? Ou pelo menos o produto físico vai ser muito banalizado, mas assim, a ciência, a tecnologia e as patentes, né, que se registram a partir desses métodos brasileiros de se fazer as coisas, isso tem que estar como prioridade também na universidade. E para isso, alguém que esteja na indústria e saiba o que vai aproveitar ou não dentro das universidades, ensinando isso para os alunos também, passando essas necessidades para os alunos, é fundamental. Senão a universidade se perde no, no, Perfeito. no eixo ali do conhecimento e fica criando conhecimento, talvez, Que não sirva para nada, né? O que não serve para aquele fim. exato. A gente tem que ter essa capacidade de adaptar, né? O mundo muda. Eu sinto hoje porque hoje eu sou professor, dou aula há 35 anos na universidade. O meu público mudou demais. É, O meu tem esse aluno de novo trinta e desafio. cinco anos atrás é completamente diferente. Eu tenho até uma métrica. Com 10 minutos ele presta atenção em você. A partir daí ele começa a se dispersar. Então você imagina o que que é você segurar a atenção, convencê-lo da importância dele no futuro profissional. Couto, última pergunta, para a gente encerrar a nossa entrevista sensacional e maravilhosa. Façamos de conta que tem uma pessoa nos ouvindo, querendo entrar para o mundo da mineração, quer iniciar alguma coisa. Que conselho de ouro você daria para ele? Fala, eu quero entrar nessa área, eu quero ser um minerador, eu quero abrir uma pedreira, eu quero explorar água mineral. Qual é o conselho de ouro que você dá para ele? Procurar um bom responsável técnico é fundamental, assim, alguém que seja mais especializado naquela substância que você esteja interessado possível, né, que tenha um portfólio de clientes equivalente, né. Então, o geólogo vai aparecer no médico, normalmente eu vou resgatar ali, tem o médico ortopedista e tem o médico cardiologista. Então, se você quer trabalhar com água mineral, é um mundo à parte, é bem, bem à parte. Então, o geólogo que tem esse conhecimento da água mineral, do código de águas, que é um código diferente, é fundamental também. O engenheiro de Minas, que porventura trabalha com essa questão, mas é mais difícil engenheiro de Minas com água mineral. Então, essa é a dica número um. E a dica número dois é não se prender a conhecimentos prévios, porque às vezes o seu conhecimento prévio de que ali tem aquela saibreira que parece ótima, ou mesmo, eu já tenho aquela propriedade, então é ali que eu quero que o minério ocorra. Essa é a segunda dica. Se desprenda desse conhecimento, porque o novo conhecimento pode trazer um empreendimento mais vantajoso,
uma área que talvez você nem soubesse que seria possível aproveitar aquele mineral e às vezes está disponível e pronta para ficar Muito bem. aproveitado. Ótimo conselho, gostei. Se fosse eu ia pensar realmente no que você falou, que esse é o caminho mesmo, com certeza. Guto, e todos que estão assistindo o nosso podcast, nós estamos encerrando, agradecendo imensamente ao nosso entrevistado. Isso aqui hoje foi uma aula e eu não esperava outra coisa, porque eu conheço o Guto sabe muito, conhece muito, muito inteirado com essas questões, não é só um técnico. Isso que eu acho bacana em você, você não é só um técnico, você tem toda uma preocupação aí global. Então, Guto, a gente agradece demais a tua entrevista, incluindo a participação daqui a pouquinho na nossa mesa estratégica de mineração. E eu deixo com você as palavras finais. Faça aí sua despedida. Eu é que agradeço, Cleuber, meu amigo, novamente pelo convite. A Semana da Geologia é sempre importante para a gente se reunir, relembrar, né, da nossa missão institucional, às vezes, ou mesmo como parte de uma retribuição. Eu que fui é, praticamente a vida toda estudei em escola pública, depois universidade pública também, agora na vida pública desde 2010, é, na- no serviço público, né? Então, essa semana é para a gente repensar o papel da geologia nas entregas, né, para os brasileiros, como isso, depois desse investimento todo que eles fizeram na gente, como é que a gente pode devolver. Então, estou aí à disposição para sempre que precisarem trazer essa mensagem, aqui no caso aos londrinenses, né? Que sim, nós temos recursos minerais e a gente tem que prezar por eles. Se nós desdenharmos desses recursos, alguém vai desejar, então melhor que seja a Com gente. certeza. Com certeza. Obrigado, Guto. Tudo jóia.